Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, mas que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de compartilhar uma palavra aqui neste momento, que eu aprendi através da palavra do Senhor, né? Algo que nós aprendemos errado durante a nossa caminhada cristã. E é uma frase, um ditado que é muito falado ultimamente, que é a seguinte frase que diz: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E isso é perigoso, irmãos. Por que eu quero dizer isso? Porque por conta disso, muitos têm se omitido em ensinar, em corrigir, em repreender, em julgar segundo a reta justiça, como diz lá em João 7:24, se eu não me engano. Muitos têm falado, não, se Deus não julga, se Deus não condena, se Deus ama o pecador, então quem sou eu? Eu também amo, eu não vou repreender. Então por isso que isso é um perigo, por isso que isso é um problema. E nós vamos aprender na palavra de Deus que não é bem assim como o mundo diz, que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Agora que, claro, Deus ama sim o pecador, mas o pecador que se arrepende. Porque lá nas cartas de João, a própria palavra do Senhor diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. Porque nosso Deus é fiel e justo para nos perdoar, ou seja, quando nós se arrependemos. Mas para aquelas pessoas que vivem na depravação, no vício, na fornicação, na lascívia, no adultério e não se arrependem, não temem a Deus, será que Deus ama essas pessoas? Eu vou mostrar através da palavra do Senhor que não. Que enquanto aquela pessoa não se arrepender, não se voltar para o Senhor, Deus aborrece aquela pessoa. Eu vou te mostrar em nome de Jesus. Está aqui 2 Crônicas, capítulo 19, a partir do verso 1. E o título na minha Bíblia é: O profeta Jeú repreende a Josafá. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa, em paz, a Jerusalém. Aqui nós sabemos que é o momento que ele tinha feito uma aliança com Acabe, um homem que era contra a vontade de Deus, um homem mau, um homem que não serviu ao Senhor. Ele fez uma aliança e foi para uma guerra. Guerra essa que Acabe morreu e Josafá voltou para sua casa. Mas essa não era a vontade de Deus, que Josafá fizesse aliança com Acabe. E aqui o profeta vai dizer: E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: Devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrece? Então Jeú disse: Devia tu ajudar o ímpio, o pecador? E aqui outro detalhe importante, outro ditado que muitas pessoas dizem, eu não tinha nem planejado isso. Dizem assim: fazer o bem e não olhar quem, né? Tudo bem, a gente pode ajudar as pessoas, mas a gente tem que sempre estar incentivando na palavra do Senhor, chamando, convidando, anunciando o evangelho àquela pessoa. Tudo bem, é bom, a gente não perde nada. Mas aqui a palavra do Senhor diz: devia tu ajudar o ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Ou seja, você deve amar quem odeia o Senhor? Então aqui nós já entendemos muita coisa, irmãos. E quantas pessoas hoje não odeiam ao Senhor? Se dizem ateias, mas atacam a Deus. Como elas são ateias e atacam e odeiam a Deus que para elas não existem? Então é como eu sempre digo, na maioria das vezes as pessoas ateias, na verdade elas são cristãs ou cristãos frustrados. Que esperaram algo de Deus e não conseguiram. Que entraram na igreja, numa igreja evangélica, querendo algo de Deus, uma prosperidade, uma cura, e não conseguiram. Então por isso eles passaram a se dizer ateus, porém no fundo eles sabem que Deus existe. Então por isso ele fica, Deus disso, Deus daquilo, xingando, blasfemando, xingando os cristãos, porque eles sabem. Então quantas pessoas hoje não estão nesse estado, odeiam ao Senhor? E muitos cristãos querendo ser bonzinhos com aquelas pessoas, bajulam, têm amizade, fazem aliança, fazem negócios. Mas a palavra do Senhor diz aqui: devia tu ajudar o ímpio? Jeú dizendo a Josafá. E amar aqueles que odeiam ao Senhor, que aborrecem ao Senhor? Então nós precisamos entender isso, irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque enquanto nós ficarmos nesse negócio do evangelho açucarado, do paz e amor, e omitindo a verdade, pessoas não vão se converter.
Pessoas não vão se converter. Então é assim que tem que ser. Aí hoje a gente olha e vê uma igreja que prega o evangelho doce, o evangelho de açúcar, que quer tratar cristão como se fosse a mulher adúltera. Eles pregam, não, irmãos, trouxeram a mulher adúltera para apedrejar. E Jesus disse, não, eu não te condeno. Vai, não peques mais. Mas veja o detalhe. Ela não era crente. Ela era uma pessoa ímpia. E ela veio e trouxeram ela aos pés de Jesus. E provavelmente ela se arrependeu. Jesus deu sim uma nova chance, mas ele disse, vá e não peques mais. Mas, deixar bem claro aqui, ela não era uma mulher crente. E hoje muitos líderes e pastores, eles querem tratar a ovelha como se fosse a mulher adúltera. A pessoa já conhece a palavra, já vive há muitos anos no evangelho, mas se torna apóstata, sei lá, pecador, prostitutas, e enfim. Mas o líder não. Jesus acolheu, Jesus disse, nem eu te condeno, fica aqui, porque eles estão de olho nisso. Eles estão de olho em quantidade. Então, repito, esse é o grande problema. De dizer que Deus odeia o pecado e ama o pecador. Venha como está, que Deus te ama como está e permaneça como está. E para não ficar só nessa palavra, eu vou também ler lá em Salmos. Salmo 5, verso 5. Os loucos não pararão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam a maldade. Ou seja, Deus odeia a todos os que praticam a maldade. Então, irmãos, está claro, é a palavra de Deus. Eu sei que muitos vão dizer, é o Antigo Testamento, mas não é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Então, nós devemos sim respeitar as pessoas, acolher, ajudar. Mas nós precisamos entender que tem pessoas que elas não servem a Deus, não vivem numa igreja, mas humanamente falando, elas são pessoas boas, pessoas respeitosas, pessoas amáveis. Mas nós precisamos entender que também tem pessoas que odeiam a Deus, que rejeitam a Deus. E a essas sim, eu creio, com base na palavra do Senhor, que nós também devemos rejeitar enquanto elas não se arrependerem. Quando se arrependerem, estamos de braços abertos para acolher, para encaminhar até o Senhor. Mas se não se arrependerem, nós não devemos estar de bajulação de negócios, de alianças. Porque como diz lá, devia tu ajudar o ímpio e amar quem odeia ao Senhor, quem aborrece ao Senhor. E também no Salmo 11, no verso 5 diz assim, o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. A alma do Senhor aborrece, ou seja, odeia, detesta o ímpio e o que ama a violência. Então, irmãos, isso aqui está claro, irmãos. O que eu estou dizendo aqui não é palavra de mim mesmo, não é palavra de homens. Você pode dizer, irmão, por que você está dizendo isso agora? Porque eu estou vendo o tamanho do estrago que esse evangelho do amor açucarado venha do jeito que você está e permaneça, que Deus te aceita. Eu estou vendo o quanto isso tem destruído vidas. Pessoas estão achando que estão salvas, mas estão no caminho errado. Então, precisamos nos atentar a isso. Para finalizar, Salmo 139, o verso 21 e 22 vai dizer, não aborreço eu, ó Senhor, aqui é Davi falando, aqueles que te aborrecem, ou seja, Davi confirmando o que o profeta lá disse para Josafá. Não aborreço, ou seja, não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, que te odeiam, e não me aflijo por causa do que se levantam contra ti. Então nós devemos afligir contra os que se levantam contra Deus. Mas hoje não. A igreja está abraçando, está andando junto, está fazendo alianças, negócios, trabalho com pessoas que odeiam a Deus. E o pior, sem anunciar o evangelho, sem demonstrar que é um cristão, uma cristã. É triste ver como as pessoas estão andando junto com o mundo. Repito, tem pessoas que são respeitosas. Às vezes são de outra religião, às vezes são ateias, mas são pessoas respeitosas. Pessoas que não odeiam a Deus. Elas simplesmente não acreditam ou têm outra crença.
Mas a palavra do Senhor diz, que nem Davi disse aqui: não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam. Então nós devemos tomar cuidado, deixando bem claro com essas pessoas que odeiam ao Senhor, pessoas que odeiam ao Senhor. E verso 22, Davi diz: aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigo. Então aqueles que são inimigos de Deus são nossos inimigos. E repito, muitos cristãos estão andando abraçados com pessoas que odeiam a Deus e pessoas que são inimigas de Deus. Mas Davi diz: odeio com ódio completo e tenho por inimigo. Por quê? Porque são inimigos de Deus. Enquanto isso, muitos cristãos hoje estão andando de mãos dadas com pessoas que odeiam a Deus. Então que nós venhamos abrir nossos olhos, irmãos. O Evangelho sim é amor, é perdão, é misericórdia, mas também é justiça. Então que nós venhamos ficarmos atentos em nome do Senhor Jesus e deixar de continuar caindo nesse falso evangelho de engano, que não repreende, que não corrige, que não ensina, que não acolhe, mas é só venha, é prosperidade, é cura, é perdão, e venha como está que Deus te aceita, permaneça, não precisa mudar, do jeitinho que você é, continue que Deus te aceita, só de olho nisso aqui. Não, nós não podemos aceitar isso. Então essa foi a palavra de hoje, irmãos. Que Deus toque no coração de cada um e que cada um venha conhecer o Evangelho da verdade. Que Deus sim, Deus ama, Deus cura, Deus salva, Deus liberta, Deus é misericordioso, mas também Deus é justiça. E Ele aborrece ao ímpio. Ele aborrece o que ama e pratica a maldade. Ele aborrece a todos esses e aos que se levantam contra Ele. Então que nós venhamos acordar, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E essa foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma semana abençoada na paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.